Olá, eu sou a Jéssica, desenvolvedora de sistemas. Atuo também como líder técnica numa ONG chamada Reprograma, que visa a inserção da mulher na área da tecnologia por meio de cursos preparatórios, cursos voltados para a área tecnológica. Sou também coordenadora de projetos no Instituto Minas Programa e hoje nós vamos falar sobre tecnologias digitais. É um prazer imenso estar com vocês. Vale lembrar muito que o Instituto Minas Programa fez parte, tá, do edital Elas Periféricas. Nós tivemos um prazer imenso de participar de mentorias e aulas da Ponte a Ponte. É muito gratificante aí e muito obrigada pelo convite. Vou compartilhar com vocês agora só um PowerPoint para a gente discutir um pouquinho sobre tecnologias digitais e é só uma citação que eu acho que ela é bem interessante sobre o que nós vamos falar hoje. As tecnologias digitais são particularmente adequadas para ajudar a ação cívica de mobilizar comunidades, compartilhar recursos e disseminar o poder, porque o que é uma tecnologia digital, na minha concepção, né? Ela é nada mais de uma forma, tá, de introduzir, né, a comunicação, a cooperação e a ação das diversas áreas como um produto inovador, por meio, tá, de ferramentas. Então, o que eu quero dizer? Ferramentas gerenciais, ferramentas para impulsionar uma instituição, né, um coletivo. Então, tudo que é uma ferramenta em si, que tem um processo tecnológico, ela é digital, tá? O compartilhamento de informações e o foco por trás disso, né, um novo tipo de comunicação e interação social. A importância dessa inovação, ela tem sido redimensionada, né, para além dos aspectos exclusivamente econômicos, dando espaço para uma frente que visa e gera uma mudança social, que no caso é uma inovação social em si. Então, uma sociedade, na verdade, estável, ela pode ter pouca necessidade no momento de inovação, né? Estou pensando se fosse uma sociedade estável, dentro de um sonho, né? Porém, a inovação, ela se torna um imperativo quando os problemas estão piorando, né? Então, quando nós temos, na verdade, desafios dentro de um sistema que não está funcionando muito bem, dentro de um processo organizacional que não está funcionando muito bem, não está fluindo, né? Quando nós, né, instituições, quando nós pessoas refletimos sobre esses problemas que não são atuais, a tecnologia, né, digital, ela vem, no caso, para tentar gerenciar, para conseguirmos aí trabalhar com esses desafios de uma forma muito mais coletiva e compartilhada, tá bom? Então, é um processo aí da internet, né? Nós temos internet hoje, vocês estão me assistindo aqui, né? Falar sobre tecnologia digital. E é um processo aí que, poxa, nós tínhamos antes um desafio que era se locomover dentro de toda uma mobilidade para chegar até um determinado espaço para poder assistir, então, por exemplo, essa aula. Hoje já não. Hoje quando eu falo sobre sistemas, né, que não estão funcionando, é justamente isso, né? Hoje, do local onde vocês estiverem, vocês vão conseguir me assistir. Isso nada mais é uma transformação, né, digital, uma inovação que a tecnologia ela está aí nos fornecendo. Então, né, nota-se dentro dessa perspectiva que a tecnologia, ela, no caso, torna as estratégias indispensáveis, tá, para nossas novas formas de agregação social. Então, surge, portanto, um espaço para uma inovação e com o objetivo de promover essa transformação da realidade através de um processo coletivo de criação, tá, de aprendizagem e invenção que estabelece, no caso, novas práticas sociais e sustentáveis. Então, hoje, gente, eu acho que o nosso pensamento, né, o nosso aprendizado em si, é muito mais sobre, eu tenho, então, um produto, né, então eu tenho um celular, eu tenho um celular e o que eu posso fazer com ele, né? Como que eu posso gerenciar as minhas tendências, como que eu posso, né, digerir e filtrar informações, como que eu posso, no caso, toda a parte organizacional em si, para me auxiliar no meu cotidiano, auxiliar no cotidiano do meu coletivo, auxiliar no cotidiano da minha instituição, né? Todo dentro de um complemento em si, né? Para essas novas práticas sustentáveis. E aí, eu trouxe algumas ferramentas que vocês podem utilizar. E eu vou compartilhar com vocês, eu vou explicar um pouco sobre elas, eu vou mostrar ali a imagem sobre elas e tudo mais. E peço para que vocês sim testem, né? Fazem esse caso de estudo nessas ferramentas, porque elas são muito ótimas.
elas são ótimas para a parte gerencial, são ótimas para a parte de construção, tá? De projetos, ideias e tudo mais. Então, eu peço para que vocês aí, o que vocês curtirem mais, vocês darem uma olhada maior e utilizarem, tá? Eu confesso para vocês que eu utilizo praticamente todas. Dentro da ONG, eu utilizo uma ferramenta que eu vou mostrar assim, que é um pouquinho mais focado em gerenciamento, do Instituto também, que aí foca numa amplitude muito maior da parte de coordenação. Então, vem me auxiliando muito nisso e vou compartilhar com vocês aí essas ferramentas em si. Também deixarei todos os links para vocês utilizarem e tudo mais. Começarei pelo Canva, tá? O Canva, ele tem uma parte gratuita. Todos os sites que eu passarei para vocês, eles têm uma parte gratuita ou totalmente gratuita, tá bom? E o Canva, ele é bastante... Ele vem aí para diversas coisas, tá? Ele vem para a parte de muito mais visual. Então, por exemplo, criar uma identidade da sua ONG, da sua organização em si, né? Então, do seu coletivo. Tem como, no caso, nós queremos, né, criar ali um pequeno site, né, uma pequena informação sobre o que nós fazemos e apresentações também, tá? Então, tem diversas possibilidades de fato. Tem como, por exemplo, criar uma apresentação. E tem diversas formas de criar uma apresentação. Tem como, por exemplo, criar um post para o Instagram. Então, dar um design, por exemplo, ó, eu gosto muito do Canva, tá? Porque ele tem muito essa possibilidade de, poxa, eu não sei, tá? Eu não fiz, nem não tive, né, formação para criar esses tipos de imagem, né? Não tive formação de fato, eu não tenho conhecimento. O Canva, ele torna toda essa parte muito mais acessível, né? Então, você pode modificar, você pode clicar e modificar e tudo mais. Enfim, você pode criar o seu, ó, como eu disse, tem alguns que são pagos, mas tem os filtros aqui que nós podemos, no caso, selecionar o idioma, verificar também quais os tipos de perfil que eu quero colocar. Então, tem como modificar, tem como criar um novo. Então, toda a parte visual, né, para vocês conseguirem postar no Instagram, criar um logotipo, criar um cartaz, enfim, tem diversas opções que vocês podem aí explorar, tá? É muito legal. Eu utilizo bastante e recomendo vocês utilizarem como uma ferramenta digital. O outro, gente, que é o que eu mais utilizo é o Trello para gestão de projetos. Eu utilizo muito, muito o Trello. Então, o Trello, como eu disse, né, ele é um gestor de projetos, você pode inserir colaboradores, e os colaboradores fazerem interações entre quadros, né, gerenciais. Vocês podem acessar o site, eu vou passar para vocês, mas porque eu gostei bastante, porque tem muito uma visão gerencial, né? Então, recursos para projetos, pergunta para a próxima reunião. Então, cada, né, card, né, que nós falamos, cada card em si, nós podemos colocar essas tags, né, que são etiquetas para identificar se é uma prioridade do projeto naquele momento, dica em si, né, se é uma dica, enfim, né, nós podemos criar essas tags, tá? Então, eu acho que ele é muito legal também para a parte gerencial de projetos. Fica aí a dica para vocês utilizarem, testarem, tá? Tem como criar diversos projetos, tá bom? Ele também tem uma parte que é totalmente gratuita e também tem uma parte que é pro, tá? Mas olha, gente, eu já criei, todos os projetos que eu criei foram todos da parte gratuita, super me contemplaram e deu tudo certo, tá? Então, convido vocês a conhecerem essa ferramenta para auxiliar no gerenciamento de projetos de vocês. Tem também o Asana, tá? Então, como funciona o Asana? Ele já é maior, ele já tem uma parte mais paga, mas também tem a parte gratuita, né, como eu disse, e ele funciona também como um quadro, tá? Ele tem como colocar um quadro também, isso é interessante, mas também tem como criar outras coisas, como fluxos de trabalho, aqui ele explica ó, como funciona o quadro, tá? Esses quadros também são gratuitos, tá? Eles disponibilizam de forma gratuita, e aí tem algumas informações que são pagas, tá? Mas é bem parecido no contexto de visual, tá? Com o Trello. Então, aqui ele explica bastante sobre o que ele faz, ele também tem as etiquetas, muito interessante, e ajuda bastante aí dentro dessa parte gerencial. Para além do quadro, né, ele mostra aqui também no site todas as outras funcionalidades, como o construtor de fluxo de trabalho, o cronograma,
com calendário. Então, toda a parte gerencial em si, o Asana, ele contempla bastante, tá, gente? Sempre vai ter uma parte assim, né, paga, mas tem toda uma parte gratuita também, ó. E aí é que você pode criar e você pode, por exemplo, integrar com o Google Agenda, tá? Que é a próxima ferramenta que eu vou falar, que é muito poderosa. Então, se você tem o Gmail, você já tem aí acesso a muitas ferramentas da Google, tá? E aqui nas ferramentas da Google, o que elas fornecem para nós, né? Para além do e-mail que nós utilizamos. Fornece, por exemplo, o Google Agenda, que é uma informação que nós vemos, né? E agendarmos nossas reuniões. Fornece também formulários, onde nós podemos armazenar esses dados e utilizar uma planilha Excel, por exemplo. Fornece um Excel, caso, né? Poxa, Jéssica, eu tenho muito mais contato com o Excel, prefiro continuar com o Excel. Nós temos aí o Google Excel, que ele fornece essa possibilidade de continuarmos mantermos todos os dados ali, né, todas as informações gerenciais também e organizacionais, que você pode compartilhar com outras pessoas, tá? Isso é muito legal. Existem outras ferramentas que nos auxiliam. Eu trouxe para vocês inicialmente essas ferramentas, mas nós podemos no futuro conversar e discutir muito mais. Testem, escrevam nessas ferramentas, elas são muito legais para essa transformação, né? Para, no caso, trabalhar com a parte gerencial de projetos e aí focando aí, né, na parte de tecnologia e comunicação. E qualquer dúvida, podem contar comigo, me chamem nos contatos que nós disponibilizaremos para vocês. E é isso, gente. Eu acho que esses avanços, como eu tinha comentado, eles são justamente para nos auxiliar. Então, ter contato, né? Não ter domínio, né? Mas ter um contato, saber utilizar o básico dessas ferramentas, pode sim ajudar muito vocês na parte organizacional, na parte de esboço de projetos e tudo mais, tá? Então, utilizem essas tecnologias digitais aí, se interem sobre elas são bem explicativas, o site ele é bem acessível, tá, gente? E qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição para auxiliar vocês a criarem, né, as contas e tudo mais. É isso, gente. Muito obrigada aí por essa conversa sobre tecnologia digital. Ela realmente está impactando muito nesse quesito de gerenciamento, de coletividade, né? Então, dentro das nossas organizações. Espero ter ajudado vocês e até mais.